Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta segunda-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar dos bebês prematuros que nascem antes da hora e podem apresentar baixo peso e também um maior risco de algumas doenças. Hoje também vamos mostrar como reagir em casos de queimaduras, o que fazer e o que nem pensar em fazer. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 992051478. A gente já começa essa primeira edição falando que a Secretaria da Pessoa com Deficiência realiza atendimento diferenciado ao público com cortes de cabelo, tratamentos de estética e até mesmo atendimentos médicos. A iniciativa é para humanizar o atendimento e atender melhor aqueles que possuem limitações físicas ou intelectuais. Desde que assumiu a pasta no mês de outubro, a secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Caroline Braz, não mede esforços para integrar aqueles que necessitam do serviço. A gente fala muito em inclusão, mas percebe que muitas vezes essa inclusão ela ainda não está sendo efetuada na prática. Então a gente tem que trabalhar a questão do respeito, a conscientização da igualdade, trabalhar nas escolas para que todos entendam que nós somos iguais, que nós temos nossas diferenças, mas que essas diferenças são o que nos tornam valorosos e importantes. A diferença é o comprometimento envolvido. Maísa faz parte da coordenação. A assistente social reuniu 12 profissionais dessa vez, entre cabeleireiras e técnicas em enfermagem. E a ação diferenciada deve ocorrer a partir de agora, uma vez por mês. No trabalho hoje nós temos exatamente 12 pessoas. Maquiagem, corte, design de sobrancelha, atendimento da aferição de pressão, que nós precisamos, né? Que às vezes as pessoas chegam aqui e não estão muito bem. E a gente está fazendo um check-up também, porque a beleza no momento não é só beleza, né? A gente também tem que puxar um pouquinho para o lado da saúde, que é necessário, é fundamental. Luiz aproveitou para mudar o visual. Depois de cortar o cabelo e aparar a barba, o radialista comentou sobre a iniciativa e ainda destacou as dificuldades enfrentadas nos dias de hoje pelas pessoas com limitações físicas. Um trabalho justo para o cidadão que paga seus impostos, correto. E com relação ao preconceito, ainda existe sim. O preconceito é uma barreira que nós vencemos porque somos guerreiros. Quando eu falo PCDs, pessoas com deficiência, eu falo em todo o grupo. Buscamos sim nos valorizar, nos amarmos em primeiro lugar e buscar o mercado de trabalho, buscar nossas conquistas. O preconceito é um zero à esquerda, nós somos 10. Exatamente. Eu até costumo dizer que são 1000. Preconceito não agrega nada, não. Agora a gente troca de assunto para falar de Novembro Roxo. Afinal de contas, é o mês da prematuridade. Os bebezinhos que nascem antes da hora que apresentam aí um baixo peso e também um maior risco a doenças. Sobre esse assunto, a gente conversa com a doutora pediatra Samara Paula e também neonatologista. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Fique à vontade, vamos falar de saúde dos bebezinhos. Tá bom, é um prazer estar aqui. Explica pra gente, doutora, quando é que o bebezinho ele é considerado prematuro? Prematuro é todo bebê, é aquele que nasce menor de 37 semanas. Então, esses bebês já são considerados prematuros. O que faz um bebê prematuro, no caso? Muitas causas, sejam elas maternas ou do próprio bebê. Isso é fundamental sabermos. Então, por isso que a prevenção à prematuridade, ela começa antes ainda de gestar. E uma vez que nós gestamos, nós identificamos corretamente na assistência pré-natal possíveis causas de prematuridade, assim como hipertensão materna, diabetes, o tabagismo é uma grande causa de prematuridade. E também nós temos as causas fetais, né, que estão relacionadas aos bebês. Uma delas, que nós podemos citar gemelaridade, malformações, muitas outras coisas que podem adiantar esse parto. E né? o que a mulher pode fazer a partir do momento que ela recebe a informação de que a gravidez é de risco? O que ela pode fazer? E
uma vez que essa mãe tem uma gravidez de risco, ela tem um pré-natal muito mais rigoroso, né? Identificado essas causas, tratar precocemente. Se existe risco de diabetes gestacional, fazer exames para o diagnóstico correto, uma vez sendo tratado, né? Então, isso com muito cuidado com o ginecologista. Agora, na sua avaliação, doutora, as mamães, as mulheres, enfim, Sim. elas têm ali uma consulta assídua mesmo, assim, com o médico? Ou seja, as consultas pré-natais aumentaram? Então, isso é uma questão política, né? Isso não está no meu mérito aqui. Elas têm aumentado cada vez mais, né? Isso é muito importante. E aí é bem importante trabalharmos em conjunto. Uma vez eu sendo pediatra e neonatologista, eu trabalho junto com o obstetra. E essas informações são muito importantes. E aí que entra a consulta pré-natal pediátrica, que ela acontece a partir da 32ª semana de gestação. Porque a mãe pode se informar antecipadamente. Será que esse bebê, ele tem chances de vir mais cedo? E o que fazer? E se meu bebê vier com 32, 33 semanas, o que pode acontecer? Ele vai precisar de uma UTI neonatal? Porque quando a gente fala em UTI neonatal para qualquer família, isso é amedrontador, não é verdade? Exatamente. Então, e tem um outro ponto, Flávia. A gente está cada vez mais querendo desmistificar uma coisa que antigamente a gente marcava as cesáreas. Com 38 semanas, quando a mãe queria, ou o obstetra, a gente tenta desmistificar isso, desconstruir. Por quê? Uma vez que todo prematuro é considerado menor que 37 semanas, existe uma faixa de erro quando o bebê é datado. Se a gente marca uma cesárea para 38 semanas sem uma indicação obstétrica, ele pode ter risco de nascer de 36 semanas. Então, é uma das causas que a gente chama de termo precoce e pré-termo tardio. É como se ele quase tivesse chegado no momento correto de nascer. Mas isso tem muitas repercussões e a Sociedade Brasileira de Pediatria tem se preocupado com isso. Isso é muito importante também a gente pensar. Porque aquele bebê de 35, 36 semanas... mas ele nasceu grande, mas ele precisa de um cuidado muito maior. Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Quais são os cuidados que esses bebezinhos, eles precisam ter, né? Porque nasceu prematuro, é claro que fica ali tendo acompanhamento no hospital, precisa ali de todo o monitoramento, né? Sim, com certeza. E para isso, existe o Ministério da Saúde. Há 30 anos existe um método chamado método canguru. Que ele engloba hoje não só o prematuro, mas todo o recém-nascido. E o grande foco é o prematuro, que não apenas é a posição canguru, mas é um atendimento diferenciado desde a UTI neonatal, onde a gente precisa de tecnologia e de suporte respiratório para esses bebês. E uma vez ele já passou por esse processo da UTI neonatal, ele vai passar no processo da segunda etapa do método canguru, que a mãe fica em contato com o bebê até que ele cresça, porque isso faz o contato pele a pele, essa aproximação. Não tem nada melhor como calor, proximidade para o bebê crescer. Exatamente. Né? E apresenta aí inúmeros benefícios, Inúmeros né, benefícios, menores taxas de infecção, menores taxas de hipotermia, isso é muito, e também menores taxas de mortalidade. Então, o Novembro Roxo, ele não nasceu por acaso. Né? Porque hoje a prematuridade ela representa no Brasil uma das maiores causas de morte antes dos 5 anos. Isso tem um impacto muito grande na nossa sociedade, não é verdade? Tem, e muito. Agora, o fato é que a partir do momento que fala assim, olha, mãe, a gravidez é de risco, a mãe, assim, ela fica, né, um pouco abalada, ela fica um pouco preocupada também, claro, porque tem uma série de cuidados. Agora há pouco a senhora falou que para evitar, pelo menos amenizar, enfim, tem que tomar um cuidado até mesmo antes da mulher engravidar. E quando a gente fala disso, a gente fala do quê? De alimentação, atividade física, então tudo isso resulta nisso também, né? Com certeza, porque isso tem grande impacto. Às vezes a gente tem aquele mito, né, que na gestação a gente tem que comer por 2. Então, cada vez mais isso vai quebrando, porque
os hábitos saudáveis vão repercutir na gestação, menores taxas de prematuridade também, isso vai repercutir na amamentação e tudo a longo prazo na vida do bebê. O bebê nasceu prematuro, a partir Certo. daí, quais são as complicações? Tem complicação na amamentação também, doutora? De grande impacto. Quanto menor a taxa, quanto mais prematuro o bebê é, mais dificuldades, mais complicações da prematuridade. E falando especificamente em amamentação, que eu sou suspeita de falar sobre isso, porque é um campo que eu estudei muito e estudo até hoje, até mesmo falando do termo precoce, daquele que nasce de 37 semanas ou 38, porque ele é só termo propriamente dito que deveria realmente nascer a partir de 39 semanas ou mais. Ele tem dificuldades na amamentação. Ele suga com menor força, às vezes não consegue retirar a quantidade suficiente de leite da mama. Isso tem muito impacto. Todo bebê que nasce com menor de 2,5 kg, ele é considerado de baixo peso ao nascimento. Então, ele precisa de cuidados. Um deles é a posição canguru. E uma das grandes repercussões, mesmo o bebê não precisando de UTI neonatal, as principais intercorrências que podem acontecer é a dificuldade na alimentação. Exatamente. Olha, o meu bebê, doutora, nasceu com 4,5 kg. Olha, E a força do grande menino... pra idade gestacional. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, calma. É muito incrível, assim, esse processo da amamentação, né? Sim. E como é que as mães passam por isso? É claro que o bebê ali é prematuro, mas as mães também, elas precisam de um apoio, também precisam de um amparo, né? Sem dúvida. Por isso que o Ministério da Saúde também tem um curso para profissionais de saúde falado sobre aconselhamento em amamentação. Porque aquela mãe está passando pelo puerpério, um dos momentos mais difíceis que pode se haver na vida de uma mulher, não é verdade? Exatamente. Onde os maridos, os companheiros nem reconhecem a sua esposa. Exatamente. Porque... Não foi o meu caso, viu? Ele que está me assistindo, calma, foi excelente. Que bom que você teve essa experiência, né? Então, é muito importante ter todo um amparo, um aconselhamento para essa mãe, e esses bebês devem ser acompanhados de perto. A primeira consulta com o pediatra, mesmo o bebê não precisando de UTI, ela deve ser com 2 a 3 dias após a alta hospitalar. Deve ser visto pelo pediatra rigorosamente, uma vez até recuperar o peso de nascimento, que é um marco muito importante na vida do bebê e principalmente do prematuro. É um bebê que precisa de acompanhamento rigoroso. Temos algumas imagens aqui, né, produção? Não tem problema não, a gente pode ir colocando, porque o tamanho claro que em alguns casos, né, porque agora há pouco a doutora explicou que tem bebês que nascem aí de 37, 36 ou até menos, né? Hoje nós temos sobreviventes ainda na cidade de Manaus com 25 semanas. Olha só. E a partir do momento que nasce prematuro, fica quanto tempo, doutora, no hospital? Assim, é para aquela mãe, poxa, eu tive meu filho, quanto tempo a gente vai ficar aqui ainda? Sim, cada caso é único, é muito individual. É bom os pais não terem tantas expectativas acerca de sair do hospital. Mas, dependendo do estágio da prematuridade, quanto tempo que ele deveria passar na barriga, provavelmente ele deverá ficar no hospital. Então, possivelmente, quanto menor a idade gestacional, maior tempo de internação, pode haver mais complicações. Como o que, por exemplo? As principais complicações nós temos retinopatia da prematuridade, anemia da prematuridade, sequelas neurológicas, que chama hemorragia intracraniana. Então, são sequelas graves. Quanto menor a idade gestacional, mais graves poderão ser as consequências. E o cuidado do prematuro, ele é interdisciplinar. Nós precisamos de muitos especialistas para acompanharmos desde a primeira fase. Então, sempre a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, né, a presença do pediatra desde na sala de parto. Na sala de parto é o momento da golden hour, a hora de ouro do bebê. Então, desde a sala de parto, esse bebê precisa ser acompanhado pelo pediatra, pelo enfermeiro. Então, são muitos especialistas. E tem a nota, né? A nota de Apgar. E como é que funciona? A nota de Apgar, ela é uma nota que mostra sinais de vitalidade do bebê, né? E não necessariamente, muitos estudos mostram que essa nota de Apgar
menores de que 5, no 5º e no 10º minuto, podem estar associados a maiores complicações neurológicas, tá? Mas não é só a nota de Apgar. Existe toda uma evolução e todos os sinais de complicação, necessidade de UTI neonatal, complicações durante a internação, que podem evoluir. Então, isso, cada caso é individual. Agora, os bebezinhos prematuros, eles tendem a chorar mais ou não? Isso a gente pode dizer que é um mito? Em que sentido? De ele chorar mais quando está em casa? Exatamente. Entendi. Não necessariamente. Isso depende também de cada caso. Será que esse prematuro ficou muito tempo na UTI, sofreu estresses por muitos procedimentos, muitas coisas que aconteceram? Os prematuros, ainda mais com os sinais de restrição do crescimento intrauterino, o bebê nasce pequenininho, também tem maiores chances de ter autismo e de terem outras complicações. Mas isso por conta de traumas, mas não necessariamente porque esse bebê que foi prematuro, ele vai chorar mais. Mas depende do que aconteceu na vida dele. Agora, aquelas meninas que engravidam um pouquinho mais cedo, elas Sim. também têm a probabilidade de um ter bebezinho prematuro? Com certeza. As mães com menores de 16 anos e as maiores de 36 anos têm maiores taxas de prematuridade. Agora, a questão de gêmeos também, que a senhora falou, Gemelaridade, sim, é uma causa. Agora, eu gostaria que a senhora falasse da importância, claro que a gente citou os pais aqui, mas da família como um todo para amparar a mãe, o com bebezinho. certeza. Poxa, eu posso ajudar a ficar aqui com ele enquanto você toma banho, enfim. Sem é muito dúvida. importante, né, doutora? Importantíssimo, rede de apoio. Você pai, você avó, tentem dar o apoio. O apoio é fundamental para essa mãe. E toda mãe, ela precisa de muito apoio. Ela está sofrendo. E tenha certeza que a mãe, ela está fazendo o melhor dela, mesmo ela estando fazendo algo errado. Então, tentem apoiá-la. Isso é o fundamental. E o que você disse, Flávia, a mãe está exigindo tantos cuidados com o bebê, e o bebê prematuro precisa de cuidado redobrado, né? É aquele ditado, quando nasce antes, cuidado redobrado. Então, ela precisa de tempo para cuidar do bebê. O fato de ajudar a louça, de ajudar na comida, ajudar na limpeza da casa pode ser fundamental para essa mãe. Exatamente, exatamente. Isso é completamente importante. Com certeza. Agora, a mãe, a partir do momento que o filhinho nasceu prematuro e tudo mais, a mãe, ela tem alguma situação, ela sofre com algumas consequências, depressão ou alguma coisa relacionada, doutora, ou não? Sim, isso também é muito individual. Se ela já tem algum antecedente de doenças psiquiátricas anteriormente, mas não é fácil para nenhuma mãe, né? Com certeza elas têm maiores chances de doenças de depressão puerperal, do blues puerperal, que é aquele status de depressão transitório. Mas uma coisa é passar pelo puerpério, estar com o seu bebê em casa. Uma coisa é passar pelo puerpério e você lembrá-lo que ele está na UTI. E você ir embora para casa sem o seu bebê. Nossa. Isso é deletério para qualquer pessoa, né? Então, essa pessoa, a mãe precisa de muito apoio, inclusive de apoio psicológico, e trabalhos falam sobre isso. Doutora Samara Paula, eu quero agradecer a sua muito participação obrigada. aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu quero estender o convite para outras oportunidades para a gente conversar sobre os bebezinhos, sobre a pediatria. É claro que é extremamente importante a gente jogar todas essas informações para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez e tenha um bom dia de trabalho. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão dos astros. Olha só, para você de Áries é um bom momento para agir em parceria, só não baixe a guarda, tá bom? Já que podem pintar algumas mudanças inesperadas no trabalho. Agora, já na paquera, alguém que mora longe pode balançar seu coração. Números da sorte para hoje é o 64, 1 e o 73, a cor amarelo. Para você de Touro, não deixe nenhuma tarefa para depois não, viu? A saúde também recebe vibrações positivas. Aproveite para cuidar melhor do seu corpo. A2, há sinal de muito carinho e sintonia com quem você ama. Números da sorte para hoje, 20, o 2 e o 92, a cor laranja.
Gêmeos, concentre-se no trabalho e poderá receber o reconhecimento que merece. Pode ser mais fácil resolver alguns assuntos pendentes em casa. Aposte nos pontos em comum com o par e reforce ali os laços. Número da sorte, 75, 57 e também o número 21, a cor azul. Agora, para você de Câncer, a lua favorece a resolução de alguns assuntos domésticos ou até mesmo familiares. A saúde estará protegida, mas ainda precisa de atenção. Agora, em relação ao amor, o ciúme pode crescer, mas não deve atrapalhar nada não, viu? Números da sorte, 94, 76 e o 67, a cor branco. O Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre queimaduras, como proceder, o que fazer e o que nem pensar em fazer. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, quem nunca se deparou com algumas situações de queimadura? Cerca de 1 milhão de casos do tipo são registrados por ano aqui no Brasil, mas existem diversos mitos sobre queimaduras. Sobre quais... esses assuntos, é claro, é extremamente importante esclarecer. Justamente sobre esse assunto a gente conversa aqui com a doutora Alessandra Said, socorrista do SAMU. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Queimadura, alguém já sofreu algum dia, né? Em algum lugar, em alguma parte do corpo, sabe como dói, né? E sabe que às vezes é difícil de tratar. Eu queria fazer uma pontuação que a gente tem dados do Ministério da Saúde, só de crianças, por ano, o ano passado, 2018, foram mais de 20.800 crianças com queimaduras. Dessas aí, 35 crianças até 4 anos de idade somente, são as que mais se queimam. E dessas aí, 91% dessas crianças se queimaram dentro de casa. Olha só, né? que situação. E 35% dessas crianças precisaram ficar internadas. Olha só. Com queimaduras graves. Agora, pois as crianças são internadas, né? Mas a partir de que momento? É a queimadura de terceiro, quarto grau? Como é que a gente pode diferenciar isso? Ótima aí, doutora? pergunta. Eu trouxe aqui até umas fotos para os telespectadores terem uma ideia. A queimadura de primeiro grau, ela é aquela que vai fazer a vermelhidão na pele, certo? São comuns as queimaduras de sol. Por passar muito tempo, né, numa piscina, na praia, exposto ao sol, principalmente aquele horário de 10 até 4 horas da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde. Então, a gente tem as queimaduras solares, em primeiro lugar, são as queimaduras de sol. Elas vão causar só vermelhidão na pele e é só naquela primeira camada da pele, entendeu? Então, elas são de menor gravidade. E o que a gente faz quando a gente tem uma queimadura de primeiro grau que deixa só a vermelhidão na pele? Outra coisa que faz isso, por exemplo, são vapores. Você pega uma chaleira de água quente, aí por acaso vai derramar de estampa, vem aquele vapor na sua mão, alguém já passou por isso? Sim. Sente aquele vapor quente, aquilo ali já pode deixar avermelhado e já ser uma queimadura de primeiro grau. E até mesmo secador. Né? Secador de cabelo. Secador de cabelo. Tá ali secando o cabelo, deixa chapinha que também. Encosta no couro cabeludo. Também é um né? tipo de queimadura. Mas assim, a primeira coisa a fazer com queimadura de primeiro grau, principalmente se for em áreas, os extremos do corpo, né? É lavar. Não tem muita coisa a mais do que isso. É resfriar aquele local. Nunca com gelo, tá? Gelo queima a pele mais ainda. Então, a gente vai botar debaixo de uma torneira, não precisa ser água, mineral, a pele não tem exposição, não tem nenhum corte, não tem nada. Então, a gente vai lavar 15, 20 minutos. Se a gente não ficar 15, 20 minutos debaixo de uma torneira, a gente pode continuar com um pano limpo ou uma gaze jogando água e mantendo aquele local resfriado, para que a pele não continue queimando. Olha só. Entendeu? Inclusive, a senhora acabou de responder a nossa enquete nas nossas redes sociais, que nós colocamos justamente como proceder em situações de queimadura. É claro que nós colocamos, a gente pode até colocar na tela, viu, produção? Sobre
como, aí, ó, em casos de queimadura, você sabe como proceder? Só que aqui a gente não colocou se é de primeiro, segundo ou terceiro grau, mas colocamos aqui as opções: algodão, creme dental, água corrente ou nenhuma das alternativas. E a resposta foi essa aqui, doutora, olha só. Temos aí especificado quem respondeu o quê? Olha aí, ó. Algumas pessoas colocaram, queimei, coloquei algodão em cima, 3 pessoas. Corajosas. Creme dental, 6 pessoas ali, queimou, porque eu já ouvi dizer, a avó da minha tataravó, da minha mãe, Isso não, ou mesmo. então da minha amiga, todo mundo disse que queimou, coloca creme dental. A doutora vai já explicar sobre essa situação, viu? Água corrente. A maioria respondeu essa alternativa, né? E algumas pessoas ficaram na dúvida aí sobre como proceder. Então, responderam aí nenhuma das alternativas. É aquela questão, né? O Ainda assunto... fico preocupado com nenhuma dessas alternativas. Exatamente. Ou então essas fariam algumas outras situações como a daí de cima. Pois é, as pessoas costumam passar muita manteiga, né? Manteiga também nessa região. Mas assim, gente, pasta... creme dental é extremamente abrasivo. Você usa isso para limpar, higienizar a boca, tem várias substâncias, tem saponáceos, que são sabões, e vai continuar irritando a sua pele. Pode até fazer alguma irritação secundária àquela pele que já está lesionada, entendeu? Então, assim, primeiro grau, só água. Muita água, muita água. Se for uma grande parte do corpo, bota debaixo do chuveiro, fica um bom tempo, tira a roupinha e deixa a pessoa com uma roupa mais fresquinha, só de calcinha e sutiã, só de shortinho, só de cuequinha, se for criança, entendeu? De fraldinha. Coloca a gás, algodão não, porque o algodão, se começar a fazer alguma outra... se evoluir para um segundo grau, se tiver bolha, se tiver exudato, vai fazer uma lambança, fica grudando, então não. Né? Só uma gaze sempre umedecida, tá? Sempre umedecida, não tem, precisa, pode ser soro? Pode ser soro, pode ser a água da torneira, pode ser uma água filtrada, mais geladinha, para resfriar e aliviar a dor. Se forem crianças menores que sentem muita dor, um analgésico que ele está acostumado a tomar em casa, uma dipirona, um paracetamol, para ajudar a aliviar a dor. Tá? Agora, sim, nos casos que evolui ou nos casos que já começa com aquelas bolhas, a gente já diz que essa queimadura é uma queimadura de segundo grau. Até sol pode fazer isso, tá? Se a pessoa tem aqueles produtos hoje em dia que está muito no mercado, passar aqueles produtos, colocar aquele biquinizinho, fazer aquelas marquinhas. Gente, a gente já teve história... dessas pacientes, sim, que foram ficar belíssimas, né, para o namorado, para o marido, para elas mesmas se sentirem bonitas e foram acabar no pronto-socorro porque fizeram queimaduras, fizeram insolação primeiro do sol, fizeram queimaduras e tiveram que parar no pronto-socorro. Olha só, agora há pouco sobre esse assunto a gente estava conversando, eu e a produtora no camarim, olha, sobre pegar sol, aquele bronzeamento de fita e tal. Assim, agora é claro que tem... Não, a gente tem profissionais que estão lá para fazer isso, para hidratar vocês, beber bastante líquido, para vocês terem horário de tempo no sol, não ficar muito expostos. Os produtos que até aumentam, que isso seja mais rápido, né? Mas existem casos que as pessoas compram produtos, fazem isso sozinhos em casa. Fazer a cega, né, doutora? Vão fazer produtos no pelo, né? Para descolorir, que é muito... Aí ficam no sol, usando outro produto que já ativa mais e acabam fazendo queimaduras que levam até a fazer bolhas, como essas aqui. Tá? São bolhas, às vezes, menores e maiores. Isso é de sol, doutora? E essa daqui é de sol. E essa daqui não, essa aqui é uma outra queimadura, né? Que até confluiu e fez uma bolha muito grande. E aí as pessoas falam, o que fazer com as bolhas, né? Quando a gente tem uma área muito grande... Nessa foto aqui a gente consegue ver que é queimadura de primeiro ou com de segundo grau? Com segundo grau. Primeiro e segundo grau, você vê bem, né? Tem um biquíni, aí você vê que no pé da criança já não tem, né? O pé da criança já tem a queimadura de primeiro e segundo grau, mas não é por causa do sol.
Uhum. Não tá bem. Olha só, que situação. E Geralmente aí, nisso fica a marca, doutora? Ah, fica, né? Geralmente, assim, pode não ficar uma marca, mas logo que é feita essas bolhas, a gente tem de novo aquelas histórias de passar, colocar teia de aranha para secar, entendeu? Nossa. Pegar a folha de não sei o quê, misturar, triturar e colocar em cima para secar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe que na natureza, cada folha tem realmente um processo ativo e pode fazer uma alergia, aumentar essa lesão e acabar passando por um processo pior e com mais tempo de demora. As queimaduras de primeiro grau, elas somem em 24 horas, 2 dias, 3 dias, principalmente se forem solares, você vai usar depois hidratante, loção pós-sol, produtos até com aloe vera, tá? Aí, coisas que acalmem a sua pele. As de segundo grau, a gente evita de estourar essas bolhas, tá? Elas vão secar, elas vão descamar essa pele, vai sair. A pele que vem por baixo dessa bolha, ela é muito fininha, é nova. E geralmente é uma pele mais clara? Mais clara, é uma pele jovem, que ainda não pegou o sol, né? Que ainda não vai estar na mesma cor da pele que a gente tem no nosso corpo. Agora, doutora, eu sou daquelas, e vocês podem colocar a opinião de vocês no WhatsApp, tá bom? Sobre esse queimadura, quais são os cuidados que vocês têm, ou então o que vocês acabam pecando. Eu, por exemplo, eu sou daquele tipo de que quando eu vou fritar alguma coisa, peixe, por exemplo, só falta eu colocar um lençol aqui na minha frente para eu virar o peixe, assim. Eu coloco a luva, guardanapo, coloco o óculos, eu vou toda equipada, porque assim, dói. E não é pouco, não. E quando o negócio vai dar papocando tudo, mano, e vai doendo na gente... E os nossos peixes aqui papocam, né? Que nem esse nosso palavreado, surubim, jaraqui, papoca muito. Realmente tem que... E olha só, as queimaduras por óleo são que a gente chama de escaldaduras, porque elas escaldam a pele e já viram logo essas queimaduras de segundo grau, já vão fazendo bolha, entendeu? E podem virar terceiro grau. Entendeu? Dependente da quantidade da área do corpo, da quantidade de óleo, entendeu? Então, o que a gente pede muito para ter cuidado em casa é com crianças até 3 anos que não alcançam direito o fogão e que às vezes não alcançam direito a mesa mesmo e que tem coisas quentes em cima. Você está fazendo um arroz, um macarrão, que é o que mais acontece. Esquentando uma água e a criança vai lá e vira aquela água quente, né? No corpo, aí cai numa grande parte do corpo. Lembrando que as crianças até 3 anos, 4 anos têm uma pele muito mais sensível do que a nossa, muito mais fininha, a queimadura vai ser mais profunda, né? E assim, grande área do corpo. Doutora, temos aqui mitos e verdades sobre queimaduras. A gente vai colocar aqui na tela para a senhora ajudar a gente a responder o que fazer, né? Olha só. Mito ou verdade, compressa de leite frio alivia a ardência? Não é o leite que vai aliviar a ardência, é o frio. Então, em vez de você usar o leite, use água mesmo fria. Tá, vamos lá para a próxima. Manteiga e clara de ovo, depois de receber respingos de óleo quente, ajudam a amenizar o ferimento? A gente acabou de falar da manteiga, Poxa, infelizmente então não. Colocam logo um ovo para fritar em cima da queimadura, porque não, né? Não. Agora, se a pele já estiver bronzeada, não precisa mais usar protetor solar? Nunca. Até as pessoas morenas, negras, precisam de protetor solar, já que tem mais melanina no corpo. Bronzeamento é para todo mundo. Pessoas claras, pessoas morenas, pessoas negras vão se queimar no sol. Sendo que nós, como somos mais branquinhas, temos uma sensibilidade maior e geralmente a gente não fica morena, né, Flávia? Exatamente. A gente fica vermelha e sai logo aquele bronzeado. Arde, é um bronzeado que você não pode colocar um sutiã nem nada, que dói tudo. Então, não. Infelizmente, todo mundo precisa de protetor solar e todo dia, mesmo que seja 7, 8 horas da manhã. Exatamente. Temos mais aqui para a senhora responder, viu? Tira todas as nossas dúvidas, aproveitar a presença dela aqui com a gente. Olha só, não pode estourar as bolhas, pois protegem a pele. Foi agora há pouco o que a senhora disse, né? E pele negra não precisa de proteção. Vou falando aqui, a senhora vai tirando as dúvidas. E não é preciso usar protetor solar antes do meio-dia. Bom, a gente praticamente
já respondeu todas, né? A gente precisa protetor solar antes de sair de casa. O ideal da gente passar protetor solar, gente, é 15 minutos antes da gente se expor ao sol para ele já começar a fazer a proteção. E antes de você sair de casa, antes de você passar a maquiagem, você faz o seu protetor solar e depois deixa secar por 15 minutos, já pode fazer a sua maquiagem, entendeu? E sair de casa desde 7 horas da manhã já com protetor solar. Ah, mas se, Flávia, eu esqueci de passar o protetor solar e agora estou debaixo desse sol escaldante aqui, dá tempo? Posso passar? Pode, deve. E outra coisa, o protetor solar precisa ser repassado. A gente não passa, se a gente estivesse expondo ao sol, na piscina, principalmente na praia, a gente não passa protetor solar só uma vez e passa o dia inteiro com aquele protetor solar, não. A gente repete de 3 em 3 horas, dependendo da quantidade de vezes que você for na água, entendeu? Principalmente nas crianças, a gente precisa repetir. Anota aí todas as dicas. Doutora Alessandra Said, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Band Cidade Primeira Edição. E semana que vem a gente tem mais. De novo. A gente coloca na enquete aqui no Instagram quais são os assuntos que você de casa aí quer ver e a gente fala aqui. Tá certinho? ótimo. Muito obrigada mais uma vez e uma boa semana aí de trabalho para a senhora. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também no interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 25 e 32 graus. Em Boca do Acre, sol e aumento de nuvens pela manhã, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e a máxima de 31 graus. Em Silves, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Coari, sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. Acompanhamos a previsão do tempo e agora a gente acompanha a previsão dos astros. Afinal de contas, chegou a tua vez, Leão. Bons sinais para quem sonha com a casa própria, com o sol em seu paraíso astral. A partir de hoje poderá lidar com qualquer assunto usando sua simpatia. Não esconda o seu interesse da paquera não, tá? Números da sorte, 50, 23 e 86, a cor azul. Para você de Virgem, hoje há sinal de habilidade para lidar com o dinheiro. Você pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Olha só que legal. Um lance passageiro pode movimentar a paquera. Números da sorte, 6, 15 e 51, a cor azul claro. Chegou a tua vez também, Libra. Com o sol iluminando o seu lado comunicativo, você conta com uma energia extra para fazer novos contatos e sair da rotina mais confiante. Tem tudo para fisgar aí quem você deseja. Números da sorte 79, 34 e o número 7, a cor lilás. Para você de Escorpião, agir discretamente será a melhor maneira de cuidar do serviço. Vale a pena encontrar tempo para os amigos, afinal, eles vão levantar seu astral. A2, aposte no bom humor e deixe a rotina bem longe. Números da sorte 62, 35 e 8, a cor preto. Agora o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já com mais informações para você. Não sai daí não. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Agora a gente vai até a redação da Band Amazonas. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais os destaques de hoje? Olá, Flávia, um ótimo dia a você e a todos. A gente começa falando de coisa boa. Afinal de contas, a Caixa Econômica Federal já iniciou mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em junho e julho, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. O saque começou em setembro para quem tem conta poupança ou conta corrente na Caixa com crédito automático. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões na economia brasileira até o fim do ano. Coisa boa, né?
E agora a gente muda de assunto para falar que 8 em cada 10 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos não realizam atividade física suficiente. No Brasil, o percentual é ainda maior. 84% dos adolescentes nessa faixa etária são menos ativos do que deveriam. Os dados mostram ainda que não houve nenhuma melhora significativa nos últimos 15 anos. Os dados são de 2016 e analisam mais de 1 milhão de jovens em 146 países. Agora, Flávia, um primeiro exemplar de uma revista de quadrinhos produzida pela famosa editora americana Marvel foi leiloada por 1,26 milhões de dólares, que equivale aí a mais de 5 milhões de reais. O primeiro número da série, a Marvel Comic, foi publicada em 1939 e custava apenas 10 centavos. Na época, chamava-se Timely Comics e era comandada pelo roteirista Stan Lee, que criou super-heróis que se tornaram ícones culturais, como os X-Men, Homem-Aranha e os Vingadores, entre outros. E aí, Flávia, você compraria esse exemplar? Volto com você. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Então, custando milhões eu não compraria não, mas os 10 centavos compraria com certeza. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Afinal de contas, chegou a tua vez, sagitariano. É um bom momento para agir nos bastidores e tentar algo mais ambicioso no trabalho. Vai contar com energia para lidar com assuntos pessoais. Astral leve favorece a conquista e anima a vida amorosa. Números da sorte: 54, 0 e 72. Cor vermelho. Para você, capricorniano, poderá conseguir uma promoção ou aumento, embora tenha que se empenhar bastante para se dar bem. O romance tem tudo para se tornar mais gostoso se vocês dois se valorizarem aí o companheirismo principalmente. Números da sorte: 37, 82 e o número 1, a cor vermelho. Para você de aquário, planos para uma viagem, recebe a proteção das estrelas, o sol protege as amizades e você pode contar com o pessoal para o que precisar. Há sinal de descontração e alto astral ao lado de quem você ama. Números da sorte: 47, 38 e o 29, a cor branco. Para você, pisciano, se depender das estrelas, mudanças e reviravoltas podem agitar as coisas no trabalho. Use o bom humor e a descontração para encantar um paquera ou deixar o par aí aos seus pés. Anota o número da sorte aí, é o 75, também o 3 e o 30, a cor roxo. E o Band Cidade primeira edição fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião, que é extremamente importante. Anota aí, é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã. Tchau!